Que ambiente, pastor César, favorece o comparecimento da comunidade na igreja? Como que esse povo se ajunta? Para a gente pensar. É o prédio? É o sistema de som? É a música? Ou é a palavra? Esses ingredientes compõem tudo isso? Ou simplesmente não compõem tudo isso, não são tão importantes? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Prédio, sistema de som, música. Nós já falamos isso em outras oportunidades, mas agora numa outra aplicação. Porque hoje a gente percebe que igrejas muito tecnológicas, né? Muito atualizadas e tal, isso a gente sabe que tem um impacto. Os nossos olhos se enchem. Sim. Na verdade, se enchem. Quando chega e vê um negócio vultuoso, grandioso. Mas vamos analisar um pouquinho isso aqui, pastor César. Existe, o marketing é uma coisa impressionante, o poder que ele exerce. E ele exerce esse poder, às vezes, subliminarmente. Sim. Por exemplo, a gente entra numa loja de grife aqui em São Paulo, de repente. Vai numa Nike ou qualquer loja assim, dessa categoria. O marketing, ele pensa em tudo, inclusive no cheiro, que é o marketing olfativo, como chama? Olfativo. Isso. Por quê? Essas marcas poderosas, elas estudam um cheiro que agrade todos, que não incomode. E aí, faz parte do marketing dessa rede, de repente, manter o mesmo cheiro, porque se você vai no Nordeste nessa Sim. loja, você está no mesmo lugar. Você vai Sim. nos Estados Unidos, você está no mesmo lugar. Para dizer que a igreja, ela tem transitado nesse viés, e isso por si só, é bom deixar claro, não é problema, porque houve um tempo que a igreja chamava de pecado o que não era, na época dos usos e costumes. Eu fui de uma igreja muito severa, nasci nessa igreja muito severa, e jogar futebol era pecado, ter televisão era pecado, essas coisas que nós sabemos que são usos e costumes. Eu fui de uma igreja que o pastor não adotava bateria. É isso. A bateria não era de Deus. Aqueles coisa de projetar música, que tinha um nome lá, que eu me esqueço, aquele aparelho antigo, colocavam Esqueci o nome também. Enfim. Retroprojetor. Retroprojetor. Então, não podia também, a gente via nas outras Tinha igrejas. que decorar as músicas ou achava cantar no bonito inário. aquilo lá. Enfim, a igreja, ela vai se adaptando a essas realidades, umas mais antenadas e mais atualizadas. Por exemplo, a pandemia mostrou pra gente que a maioria das igrejas no Brasil não estavam preparadas tecnologicamente, nem só despreparadas, quanto não se havia consciência da necessidade da tecnologia na igreja. A pandemia fez com que a gente saísse correndo e improvisar. Enquanto que algumas igrejas já estavam, no tempo e no espaço, ligadas a esse conjunto de possibilidade e não teve, sofreu sim, mas não teve tanto problema quanto aquelas igrejas que não tinham esse preparo. Então, assim, hoje se pensa no cheiro, se pensa nisso e daquilo. Eu acredito que tudo que nós pudermos fazer e que estiver ao nosso alcance para tornar o ambiente das crianças agradável, o ambientes acessíveis para pessoas que precisam desse tipo de acesso, e outros cuidados com o prédio, com a logística e com tudo mais, é necessário, porque a gente é inteligente, a gente sabe que isso ajuda. Agora, apostar nisso como o único meio de atrair as pessoas é fazer o carro novo de boi que Davi fez para conduzir a Arca da Aliança. Então, nessa direção, eu acho que é um erro. Mas é necessário a igreja também estar atenta, né? A pintar a igreja de preto, a luz mais escura, isso e aquilo, tal. Jogo de luzes. São apetrechos. Painel de LED. É como o dinheiro. O dinheiro não tem problema nenhum. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, um prédio assim, ou assado, não vejo problema. A questão é, será que a gente só está apostando nisso?
que, como o senhor falou, não tem vida de oração, não tem palavra, não tem doutrina, não tem. Aí você fala, não, então é só um prédio e entretenimento. Nós temos percebido isso, nós temos visto esta situação exatamente, em que a gente percebe que dá para você unir uma igreja moderna com tecnologia, né, para você melhorar a qualidade do seu ouvinte, sem você abdicar da doutrina bíblica, sem o pastor abdicar dos ensinos poderosos que transformam a vida das pessoas. Porque, pastor César, quando a pessoa vem para a igreja, ela nunca entrou numa igreja, ela vem para uma igreja, se o ambiente é bom, ela vai se sentir bem recebida. E se a palavra for poderosa, o pastor estiver na unção, na graça de Deus e de acordo com a doutrina da palavra, essa pessoa vai ter uma mudança de vida. Senão, vai ser apenas um clube, um teatro, né, uma apresentação social. E a gente tem percebido que muitas igrejas têm sido uma apresentação. Tem sido uma igreja que recebe bem, tem um social maravilhoso, mas que não tem transformação de vidas. Não produz transformação. Aí você gera uma igreja que não causa impacto na sociedade. Ela é grande, ela é suntuosa, ela é tecnológica, mas não causa impacto na sociedade. Então, há que a gente pensar aqui é que a gente precisa que os homens de Deus mantenham a visão em Deus, a visão na palavra, uma visão bíblica para levar a igreja para o céu. Porque tem pastores que estão pregando, pastor César, como se Cristo não fosse voltar mais. Como se a igreja fosse ficar aqui. E tem pastores pregando como se o paraíso fosse aqui. Que Cristo nem vai voltar. Exatamente. Que é utopia. Exatamente. Então nós estamos vivendo um tempo que o hedonismo predomina e vai ficar tudo aqui. Não se prega a vinda de Jesus, não se prega arrebatamento de igreja. Né? Eu fui numa igreja de um pastor que eu nutria uma admiração muito grande. É tanto que no seminário, quando trouxeram uma fita cassete desse pregador que eu não conhecia, eu fiquei encantado. Eu não, toda a turma lá ficou encantada com a pregação tão bíblica, tão... era um conjunto, né? A retórica maravilhosa, a oratória, a eloquência, a cristocêntrica, a bibliocêntrica, tudo numa mensagem só. Enfim, essa fita cassete, com uma única pregação de 1 hora, rodou o seminário todo e a gente reproduziu para não perder. Enfim, a gente ficou assim maluco ouvindo esse pregador. E nessa pregação, com base em Atos 17, eu ouvi isso há 30 anos, ele dizia sobre Paulo em Atenas. Era uma peça de oração, de oratória incrível, teologicamente falando. Aquilo virou aula até no seminário. Sim. De tão maravilhosa que era aquela pregação. E ele disse nessa pregação que se uma folha de árvore cair agora no interior da selva amazônica e Deus não souber, não é um Deus para ser acreditado. Era essa força da pregação na ocasião. Esse mesmo pastor, anos mais tarde, passou a pregar o teísmo aberto, a teologia do processo. Basicamente, essa teologia diz que Deus ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se acontecer uma tragédia aqui, perdoem. Deus também está sofrendo com você no tempo e espaço, full time aqui, e ele também foi pego de surpresa. O mesmo pastor que há 30 e poucos anos pregou que se cair uma folha na selva amazônica agora e Deus não souber, não é para ser acreditado, que o Deus que ele acreditava na época tinha o controle absoluto, esse mesmo pastor dizendo que Deus não sabe de nada. Então, veja, é uma coisa gravíssima. Sim. Gravíssima. É a teologia liberal invadindo. Liberal, totalmente Sim. liberal.